Nós estamos aprendendo sobre o temor do Senhor. E semana passada nós tivemos acesso à definição da palavra temor na Bíblia. Diferente do que alguns podem imaginar, temer a Deus não é ter medo de Deus. Ainda que na sua definição nós encontramos como conceito de temor a reverência moral, o terror, o pavor e o respeito. Alguém pode perguntar, alguém que não esteve semana passada pode perguntar: pastor, como é que uma das definições da palavra temor é pavor, terror, e isso não tem a ver com medo? É porque quando a gente se refere ao temor ao Senhor, não é que a gente tenha pavor ou terror em relação a Deus. Esse terror ou pavor é em relação à possibilidade de nós ofendermos a santidade de Deus. Então, esse medo, esse pânico com relação a nós é o que nos leva a respeitar ao Senhor. Em suma, o medo não é dirigido a Deus, mas deve... Uma vez alguém disse, um grande homem de Deus, ele falou uma coisa interessante, ele disse assim: me dê 20 homens ou mulheres de Deus que não tenham medo de nada, a não ser de pecar contra o Senhor, e a gente vira esse mundo de cabeça para baixo, do ponto de vista de fazer uma grande revolução espiritual. Então, a gente tem que ter medo, tem que ter pânico, é de pecar contra Deus. Mas no que diz respeito à nossa relação com o Eterno, a gente não precisa ter medo de se aproximar dele, ainda que talvez não todos tenham essa experiência, mas eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que cultivam uma vida de oração, e eu acredito que alguém aqui já tenha tido essa experiência de entrar num processo de busca da presença de Deus tão intenso e de ser impactado, surpreendido com uma presença tão gloriosa que a gente sente medo. Mas não é que a gente sente medo de Deus, é porque a gente vivencia experiências tão extraordinárias. O peso da glória, o peso da santidade de Deus é algo tão profundo que o profeta Isaías disse: ai de mim. Essa expressão, vou perecendo, literalmente está dizendo: ai de mim que eu vou morrer, por causa do peso, da glória, da santidade de Deus, que é algo maravilhoso. Mas em Êxodo capítulo 20, versículo 20, eu acho que nós terminamos o estudo da semana passada, se não me falha a memória, eu acho que foi a essa altura do estudo. Você vai encontrar aqui uma declaração de Moisés que diferencia de forma muito, muito prática a questão do medo e do temor. Ele diz, em Êxodo capítulo 20, versículo 20, e disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós. Parece uma contradição, não é? Porque Moisés está dizendo, não temais, mas na verdade Deus veio provar vocês para ver se o seu temor esteja diante de vós. Mas espera aí, é para temer ou é para não temer? Uma tradução mais atual, ela coloca o texto da seguinte forma: não tenham medo, porque Deus veio para provar vocês, a fim de que o temor do Senhor esteja diante de vocês, para que não pequeis. Então, essa é a diferença entre sentir medo de Deus e ter temor. O fundamento do temor é nos levar a um afastamento do pecado. Você sabe que uma das grandes evidências de que um crente é nascido de novo
E quando eu falo crente, eu estou falando no sim, porque tem aquela pessoa que é crente no sentido de que crê, mas nunca teve uma experiência de conversão. E a gente que atende em gabinete, a gente percebe muito isso. Pode ser que alguém se espante com isso, mas não se espante. Tem muita pessoa, muita gente na igreja que é crente no sentido de que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, crê que existe um Deus, crê que existe o adversário, crê no céu, crê no inferno, crê nas coisas espirituais, mas nunca vivenciou uma experiência de novo nascimento. Pastor, o senhor está julgando? Não, não estou julgando. Isso é uma coisa que você detecta facilmente. Como? É quando você analisa a conduta do ser humano, da pessoa, à luz da palavra. Ora, a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus não peca. No original, pecar ali fala de ação contínua. Ou seja, o que a Bíblia diz é que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou não vive na prática do pecado. Um crente genuíno, uma pessoa que experimentou o novo nascimento, pode acontecer dele pecar? Claro que pode, porque a Bíblia diz que não tem ser humano que não peque. A diferença é que uma pessoa que experimentou o novo nascimento, alguém que nasceu de novo, quando ele peca, ele se sente mal, a sua consciência o desperta, porque existem três elementos que acendem uma luz quando algo não está bem. Existe a palavra, né? Quando a palavra de Deus diz que algo está errado, que às vezes a pessoa, eu fazia isso que eu não sabia que era pecado, mas aí quando eu conheci a palavra, eu descobri que não é para fazer. Né? É o que a Bíblia diz, você é transformado pela renovação do seu entendimento. Quando você conhece a palavra, você adquire um entendimento que vai te evitar fazer muitas coisas. Então, você tem a palavra como um agente que nos orienta a não pecar. Você tem a consciência, que a consciência, na verdade, é algo que está presente em todo ser humano, todo ser moral tem uma consciência. Só que a consciência, ela não é o elemento determinante. Por quê? Porque a Bíblia fala de consciência cauterizada. Consciência cauterizada, essa palavra cauterizada é semelhante a um ferimento que foi cauterizado. Para quê? Para que não cause mais dor. Consciência cauterizada é aquela consciência da pessoa que erra, sabe que está errando, mas não sente nada. Não lhe incomoda mais. E você vai conhecer pessoas assim na igreja. Você vai conhecer pessoas que vêm há anos pecando, se prostituindo, fazendo as mesmas coisas e não estão nem aí, não estão preocupadas se não estão em comunhão. Infelizmente, não era para ser assim, mas pode acontecer isso. A gente se depara com isso muitas vezes, né? Pessoas que, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra. Eu não estou falando do ímpio, do novo convertido, não. Eu estou falando de gente que conhece a palavra, que vive dentro da igreja, se embriagando, se prostituindo, consumindo droga, indo para motel como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ou seja, não, eu sei que é errado, mas acha que porque Deus não está punindo, e a gente vai aprender sobre isso, porque você vai perceber que alguns juízos de Deus tem muito a ver com o peso da glória que Deus está revelando naquele momento. Você vai entender isso quando a gente estuda o temor do Senhor. Você vai encontrar, por exemplo, os filhos de Eli. Os filhos de Eli roubavam as ofertas dos sacrifícios que eram trazidos ali no templo em Siló. Os filhos de Eli se prostituíam com as mulheres que vinham à porta do templo, eles se prostituíam, e isso durou muito tempo, até Deus julgar. E você vai olhar, por exemplo, Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira, contaram uma mentira, Deus fulminou na hora. Porque que para uns existe meio que uma tolerância antes de tomar exercer um juízo maior do que para outros, porque isso tem a ver com o peso da glória
que está sendo revelada naquele momento. Não é o assunto de hoje, isso é só para deixar você curioso, para você não faltar a próxima doutrina, porque a gente vai explicar sobre isso, né? A gente vai falar disso aqui. Mas quando se fala da questão do temor, você vai encontrar pessoas que sabem que estão errando, mas é o que a gente chama de consciência cauterizada. A pessoa sabe que está errando, mas isso não lhe incomoda. Então você tem a palavra, você tem a consciência e você tem a ação do Espírito Santo, né? A Bíblia diz que quando alguém peca, o Espírito Santo não se retira imediatamente. Antes de se retirar de alguém que passou pela conversão, o Espírito Santo vive naquela pessoa triste. A Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Então, esse entristecimento é como que um tempo em que o Espírito Santo, ele ainda tenta, vai insistindo, para ver se a pessoa se converte, se ajeita, se arrepende. Claro, chega um momento que Deus não convive com a imundícia, chega um momento que a pessoa não quer acordo, não quer conserto, aí ele vai se afastar. Mas você tem o testemunho do Espírito Santo, que quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente não está bem, quando a gente se ofende, guarda uma mágoa, tem um perdão para liberar, o Espírito Santo, só se a pessoa realmente é insensível, né? Mas vamos dizer que a pessoa tem a consciência cauterizada, tem a palavra, porque, né, às vezes a consciência não está lhe acusando. Esse é o grande problema de muita gente que confia no próprio coração, né? Ah não, meu coração diz que eu estou muito bem. É muito comum você ver isso no meio do povo de Deus. A pessoa analisa a sua vida espiritual por aquilo que o seu coração diz. É muito comum, por exemplo, não, no meu coração, no meu entender, eu sei que quem está com a razão sou eu, porque foi ela que me feriu, foi ele que me feriu, então ele é que tem que vir pedir perdão a mim, ele é que tem que se humilhar. Na verdade, por isso que a Bíblia diz que o coração é enganoso e perverso, porque o coração é que leva as pessoas a esse engano, porque isso é um engano. A Bíblia diz, se teu irmão pecar contra ti, vá até ele, conversa com ele, se te ouvir, ganhaste teu irmão, se não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas, se ainda assim não ouvir, leva o caso para a igreja, se não ouvir a igreja, não se preocupe, trate ele como um publicano. Em outras palavras, é porque ele não é crente. Porque um crente de verdade, gente, é impossível um crente verdadeiro, um crente genuíno, conseguir conviver aqui na terra com relacionamento fragmentado, intrigado, sem poder olhar no olho do irmão, sem poder apertar a mão olhando nos olhos. Pode falar língua estranha, porque língua estranha não é evidência de santidade. Língua estranha, dons espirituais, pode falar língua estranha, pode profetizar, pode ter revelações de Deus. Na verdade, o inferno está cheio de pessoas que falaram línguas estranhas, profetizaram, tiveram revelações, expulsaram demônios. Judas Iscariotes está lá. Então, evidência de santidade, de pureza, de novo nascimento, de que realmente a gente produz, ou que o Espírito Santo produz, o fruto dele na vida da gente é comunhão vertical e horizontal. É impossível ter comunhão plena com Deus se eu não tenho comunhão plena com meus irmãos. Impossível. Impossível. Então, o que é que leva a gente, então, a temer? É o fato de que eu sei que eu sou falho. Eu sei, por exemplo, que existe um Deus. E Jesus ensinou isso na oração mais básica, mais elementar. Por isso que eu tenho a questão do temor. É o temor que me faz olhar para as coisas que Jesus disse e encarar com seriedade. Então, por exemplo, quando eu ensino aos meus filhos, olha, vocês podem ter todo defeito, mas não se aceita nessa casa, eu estou intrigado de fulano, eu não vou com a cara de fulano. Por quê? Porque Jesus ensinou, isso é básico. A gente passa a vida toda achando que só existe um pecado imperdoável, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo.
Não é, gente. Tem 3 pecados imperdoáveis na Bíblia. Blasfêmia contra o Espírito Santo é um dos pecados imperdoáveis. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Não liberar perdão é considerado pecado imperdoável, porque Jesus diz: perdoa-nos assim como nós perdoamos. Ou seja, o perdão de Deus para mim é condicional à medida com que eu libero o perdão. Ou seja, se eu fecho o meu coração para perdoar, Deus fecha o céu para liberar perdão para mim. E tem gente que não teme isso. Acha, não, mas Deus é muito misericordioso. Ou faz aquela análise: ah, não, mas eu estou bem, Deus está me usando, eu estou profetizando, eu estou muito bem financeiramente. Gente, está cheio de rico, está cheio de gente. Jesus falou naquele dia: muitos me dirão, em teu nome expulsei demônios, fiz muitas maravilhas. Jesus diz: não te conheço. Qual é a raiz de tudo isso? Sabe qual é? Falta de temor. A falta de temor é como um exemplo mais elementar, mais básico, é como você vê um sinal fechado, aí olha assim: ah, isso é besteira, e atravessa. Aí você avança o sinal fechado, não aconteceu nada, não aconteceu nada, não aconteceu nada, até o dia que você avança, vem uma carreta, né, e dá aquela juntada que até o retrato dentro de casa cai no chão, de tão forte que é a pancada. É uma forma simples de ilustrar isso. São pessoas que pegam afirmações de Jesus e acham que é como ultrapassar um sinal vermelho, mas não é. São afirmações que, se nós não levarmos a sério, se nós não tivermos temor para levar a sério como deve ser levado, isso pode comprometer o nosso futuro, a nossa eternidade. Quem entendeu diz amém. Amém. Então, você tem aí esses 3 elementos, né? E para voltar, para concluir, para fechar o pensamento, então você vai encontrar pessoas que são crentes no sentido de que estão convencidas de que isso que a gente está falando é verdade, mas uma pessoa que consegue viver pecando com naturalidade está demonstrando que nunca nasceu de novo. O grande escritor Meyer Pearman, ele escreveu, tem 2 livros que eu gosto muito dele: Conhecendo as Doutrinas da Bíblia e Através da Bíblia, livro por livro. São livros fantásticos para quem está começando a estudar a palavra de Deus. Ele faz umas ilustrações fantásticas. Ele diz que um crente, até a forma como Deus identifica os salvos, né, compara os crentes com ovelhas. Ele diz que a ovelha é um animal essencialmente... Primeiro, a ovelha é dócil, no geral, ela é ensinável, ela é dependente, e a ovelha que é a ovelha, mesmo que ela seja rebelde, né, quando o pastor usa a vara, e quando a ovelha está num grau de rebeldia muito grande, ele vai e bate com a vara nas 2 patas da frente dela para quebrar. Parece maldade, mas na verdade não é. Porque a única forma da ovelha aprender a depender do cuidado do pastor. Ele quebra as patas dela, ela vai ficar nos braços dele, ele vai ter que curar. Até curar, ela se acostuma com o contato com o pastor e nunca mais ela vai tomar uma direção fora do cuidado do pastor. Mas em todos os casos, a ovelha, ela é um animal ensinável, dócil, obediente, conhece a voz do seu pastor e, principalmente, a ovelha é um animal limpo. Quando a ovelha se suja, ela se incomoda, porque não é da sua natureza conviver com a imundície. E esse escritor, ele diz que é diferente do porco. O porco você pode pegar ele, você pode lavar, levar no pet shop, pode botar perfuminho nele, botar um lacinho, né, botar roupinha nele. Na primeira oportunidade que o porco tiver, ele vai correr na primeira lama, no primeiro chiqueiro que ele encontrar, porque é da sua natureza estar num ambiente sujo. Como é que você sabe que um crente é realmente nascido de novo?
é que ele não consegue. Se ele se sujar, ele vai correr para junto do pastor, porque ele vai querer ser limpo, ele vai querer ser purificado, ele não convive com imundície. O crente, como ovelha, ele tem temor. Quando ele sabe que se sujou, ele procura limpeza, ele procura purificação. Então, por isso que a gente ensina o temor do Senhor para quem é salvo. Algumas características daquilo que a Bíblia diz que identifica o temor do Senhor. Por exemplo, o temor do Senhor, a Bíblia diz que é límpido. Veja Salmo 19, versículo 9. A gente vai explicar o que é isso aqui. Salmo 19, versículo de número 9. Diz assim: o temor do Senhor é limpo, na nossa versão corrigida diz limpo, e permanece eternamente. Até aqui. Outras versões traduzem como límpido. A origem da palavra, né, que fala de limpo, o límpido, fala de algo essencialmente puro. Mas puro aqui está mais relacionado a algo cristalino, algo que não tem mistura, algo que é límpido. Como é que você conhece alguém que verdadeiramente teme a Deus? Gente, quem realmente possui o temor do Senhor não usa máscara, não maquia quem realmente ele é. O temor do Senhor é límpido, é cristalino. Você conhece ele, sabe que ele é aquilo. Porque eu vou dizer uma coisa, a gente está vivendo um tempo que essa limpidez está tão escassa. Às vezes a gente olha e a gente percebe pessoas que na rede social, né, tem todo tipo de filtro, né? Todo tipo de filtro para causar uma boa impressão, para melhorar a imagem. Tem todo tipo de foto selecionada e tal. Eu não sou contra quem tem sua rede social, não. O que me preocupa são aquelas pessoas que vivem em função de obter a aprovação dos outros. E aí o que é que faz? Não, para eu alcançar a aprovação dos meus seguidores, eu tenho que demonstrar, eu tenho que colocar um filtro, eu tenho que mostrar isso aqui, eu tenho que aparentar uma espiritualidade. Só que entre aquilo que se vê na rede social e aquilo que é realidade, há uma diferença muito grande. Primeiro, quem teme a Deus não está preocupado com a aprovação dos seguidores, se vai dar like, se não vai dar like, se certa atitude vai ganhar aprovação ou não. Quem teme a Deus está preocupado em agradar a Deus. E se tem uma coisa, a Bíblia diz que Deus ama a sinceridade no íntimo, que é uma coisa que está tão difícil, né, da gente observar. O temor do Senhor, ele gera confiança. Provérbios capítulo 14, versículo 26. É interessante como a palavra de Deus fala sobre isso. Ele diz: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Quem teme, quem respeita a Deus. É interessante, uma vez eu vi Kessia dando uma bronca nos meninos, e dando ênfase, dizendo assim: obediência não é só quando pai e mãe estão presentes, não. Obediência é principalmente na ausência. Se vocês quiserem ser honrados por Deus, vocês têm que aprender a honrar os pais de vocês na presença e na ausência. Na verdade, essa é a essência do temor. Eu lembro quando eu era pequeno, meus pais saíram, eu tinha acho que uns 8, 9 anos,
E eles acho que tiveram que ir ao supermercado. Ele disse: você já sabe, né? Não abra a porta para ninguém. E para quem conhece Manaus, é extremamente quente. É quente e úmido o clima lá. Manaus dá 40 graus na sombra, assim, com muita naturalidade. É calor, calor mesmo, abafado. Tanto que meus pais são pernambucanos, minha mãe amava Manaus, mas tiveram que voltar porque meu pai era hipertenso e disse: não, vou voltar, senão eu vou morrer aqui. E eu lembro que meu pai tinha um amigo muito, muito querido da família. Naquela época, eu acho que os mais antigos devem lembrar, né, o Landau. O Landau era um carrão enorme, né, aqueles carros clássicos, né, antigos. Só gente muito... Esse amigo do meu pai chegou num Landau, lá na frente de casa. Aí ele disse: ô, Dedeco, como é que tá? Eu disse: oi, tio, tudo bem? Tudo. Cadê teu pai e tua mãe? Eu disse: eles foram ali. Aí disse assim: abre aí para a gente entrar. Eu disse: posso não. Eu disse: por quê? Eu disse que meu pai disse que eu não abria a porta para ninguém. Mas sou eu, tá? Eu sei, mas ele disse que não abrisse para ninguém, então você vai ter que esperar aí do lado de fora. Um calor. Ele ficou lá do lado de fora esperando. Aí quando meu pai chegou, eu disse: ô, Helder, está fazendo o quê? Eu cheguei aqui, mas teu menino não deixou eu entrar não. Aí o pai olhou para mim e fez: muito bem. Temor a Deus é isso, gente. Você obedece, você reverencia, sabendo que ninguém está vendo, mas uma ordem foi dada, uma orientação foi dada, e eu respeito a fonte da autoridade que me passou aquela orientação. Esse tipo de temor, ele gera confiança na gente. Por que que gera confiança? Porque ele vem acompanhado de um sentimento de que eu sei que Deus está me aprovando, porque Ele sabe que eu temo a Ele, que eu respeito a Ele. E, gente, quando você sabe... Olha, eu me lembro de uma situação que eu vivi muito difícil. Muito difícil. Eu estava muito preocupado. E uma das minhas preocupações era: meu Deus, o que é que vão pensar de mim? E aí, numa oração, Deus usou acho que foi uma irmã que estava do meu lado, disse assim: por que tu te preocupas com o que os outros dizem ao teu respeito? Te preocupa com o que eu digo ao teu respeito. E eu conheço o teu coração, moço, descansa. Ah, meus irmãos, acabou-se a preocupação. Se Deus aprova a forma como você se conduz diante dele com temor, pisa firme, vai confiante, porque a Bíblia diz que quando Paulo orienta Timóteo, diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem do que se envergonhar, porque quando Deus nos aprova, é uma consequência natural aqueles que estão ao nosso redor nos aprovarem como consequência. O problema é que tem muita gente que inverte a ordem, quer aprovar primeiro quem está perto, para depois ver se ganha a aprovação de Deus. Primeiro a gente tem que ser aprovado por Deus, e quem está ao nosso redor vai nos aprovar como consequência natural. Quem entendeu diz amém. Então o temor do Senhor é límpido, é transparente. O temor do Senhor, ele traz confiança para aquele que o exercita. O temor do Senhor traz tranquilidade, boa consciência, né? Conforme Provérbios capítulo 19, versículo 23, ele diz: o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. Mas peraí, pastor, então tem algum problema aqui? Quer dizer que Salomão está dizendo que quem tem, né, quem tem o temor do Senhor, ele é encaminhado para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e o mal não o visitará. Jó temia ao Senhor e o mal visitou ele. Davi temia ao Senhor e o mal visitou ele. Eu conheço muitos crentes que temem a Deus, mas passam. Só que a questão é como a gente entende a expressão visitará. Quando diz: aquele que o tem
ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Visitar aqui não é uma adversidade que chega por um momento e vai embora, não, porque isso todo mundo está sujeito. O que Salomão está dizendo é que aquele que teme ao Senhor, o mal não o visitará, e visitar aqui significa tomar conta. Quem teme a Deus, o mal pode até te visitar, mas ele não toma conta de você. Ele vem, ele lhe fere, ele lhe angustia, mas no final das contas você diz: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vai se levantar ao meu favor. O mal vem, visita, mas esse visitar não é visitar no sentido de chegar, fazer morada e tomar conta da gente. Ele vem, mas ele não permanece, porque o temor do Senhor encaminha a gente para a vida. Glória a Deus. E o principal, a verdadeira prosperidade, a verdadeira recompensa de quem teme a Deus, ela aparece em Provérbios 22, versículo 4. É lindo isso. O galardão ou a recompensa da humildade e o temor, escute isso aqui. Porque galardão é recompensa. E recompensa é uma coisa que a gente nunca sabe quando é que vai chegar. Tem crentes que são recompensados no final de uma prova. Tem crentes que são recompensados no final de um ciclo, de um processo. Tem crentes que são recompensados quando casam, né? Passou a juventude toda na prova, tá? E quando casa, Deus abre as portas. Tem crentes que, eu já vi isso acontecer, crentes que na infância sofreram, casaram, sofreram no casamento, e dizem assim: mas Senhor, eu temo a Ti, me esforço para Te agradar. Será que eu nunca vou ser? Eu já vi crentes serem recompensados nos filhos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e às vezes essa recompensa vem através dos filhos. Com a minha mãe foi assim. As recompensas de Deus para minha mãe vieram através dos filhos. E alguns serão recompensados na eternidade. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, que não tem como acontecer diferente. Quem é humilde e teme a Deus, sempre terá esse galardão, essa recompensa. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Como e quando, eu não sei, mas que vem, vem. Eu conheço um irmão que a vida dele é marcada por muitas dores, muitos traumas, muitas rejeições, muitas dificuldades. Ele nunca teve um emprego fixo, de carteira assinada e tal, mas Deus nunca deixou faltar as coisas para ele. Eu conheço gente muito bem-sucedida que nunca viajou para fora de Pernambuco. E esse irmão que eu conheço está indo pela segunda vez para a Europa. Sabe por quê? Porque ele teme ao Senhor. E quem teme ao Senhor é recompensado com presentes de Deus. A Bíblia diz: é riqueza, é honra e é vida. Sempre valerá a pena temer ao Senhor. Sempre. Aleluia. Essa é a verdadeira prosperidade, na verdade. Esse texto também eu acho lindo, é que o temor do Senhor, ele nos garante atenção exclusiva e contínua de Deus. Você já parou para pensar nisso? A gente sabe que Deus contempla tudo, Deus sabe tudo. Agora, uma coisa é Deus saber tudo, é Deus contemplar tudo. Por exemplo, eu estou aqui nesse ambiente.
né? Na posição que eu estou aqui, tem aquilo que a gente chama de visão periférica, né? No meu campo de visão, eu estou olhando aqui para frente, mas a minha visão periférica, ela capta, por exemplo, tem uma irmã aqui indo para o berçário, não é isso? Eu estou olhando para cá, mas a minha visão periférica percebe que a porta aqui abriu, percebe que tem obreiros aqui, porque basicamente vocês estão aqui no meu campo de visão. Agora, uma coisa é saber que vocês todos estão no meu campo de visão, outra coisa é, mesmo tendo várias pessoas no meu campo de visão, eu dirigir a minha atenção só para a irmã Kessia. É diferente. Imagine Deus como alguém que contempla tudo, que vê tudo, que sabe de tudo, mas dentre todos os habitantes da terra, que são alcançados pela visão e pela onisciência de Deus, aqueles que temem a Ele são vistos de uma forma diferente. Salmo 33, aleluia. Salmo 33, versículo 18. A Bíblia diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Deus vê todo mundo, mas quem o teme, quem anda no temor do Senhor, é alvo da sua atenção contínua. Já parou para pensar nisso? É Deus olhar para você e dizer assim: eu vejo tudo, eu sei de tudo, mas contigo que me teme, é Deus dizer: meus olhos estão sempre sobre você. Aleluia. Ah, querido, isso traz uma segurança tão grande. Aleluia. Isso porque quando a gente para pensar na grandeza de Deus, a gente tem uma noção da grandeza de Deus quando a gente olha para o universo. Eu, quando era pequeno, quando eu pensava no universo, eu ficava assombrado. Ainda hoje, eu não paro muito para pensar nisso, mas quando eu paro para pensar no universo, e quando a gente se dá conta de que o universo, ele é infinito. Você consegue imaginar? Isso é o universo. Quando eu estava estudando sobre isso aqui, eu estava observando o comentário, né, de um estudioso, e ele diz que para você ter uma noção da grandeza de Deus, porque se você pega algo que Deus colocou com uma finalidade, assim, Deus colocou, preparou dois grandes luminares, o Sol e a Lua, Ele colocou lá. Para você ter uma noção da grandeza de Deus, é interessante você ter uma noção da grandeza do Sol. E para você ter uma noção da grandeza do Sol, imagine uma bola de futebol profissional, aquele tamanho básico, e imagine uma pimentinha malagueta. Aí você abre uma pimenta malagueta, tira um grão da semente da pimenta malagueta. Aí você pega um grão de pimenta e coloca diante de uma bola de futebol. Essa é a proporção do tamanho do Sol em relação à Terra. É como que o Sol é a bola de futebol e o grão, a semente de pimenta, é a Terra. Então, se Deus colocou o Sol lá, e se o Sol tem essa grandeza em relação à Terra, imagina a grandeza de quem fez o Sol. O salmista no Salmo 8, versículo... Eu sinto Deus aqui com a gente. E eu vou dizer para você o que às vezes me leva, me move a temê-lo. Quando o salmista diz no Salmo 8, versículos 3 e 4, ele diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, não diz nem das mãos,
os teus céus. Por que fala os teus céus? Você sabe que existem 3 céus. Existe o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O primeiro céu é o céu atmosférico, né? É o céu que a gente contempla, as nuvens e tal. Esse é o céu azul, né? Que é azul pela grande quantidade de oxigênio na atmosfera. Esse é o primeiro céu. Existe o segundo céu, que é o céu cósmico, é o céu do espaço sideral, das galáxias. E existe um terceiro céu, que Paulo foi lá, diz que é onde está o paraíso, é o céu da morada de Deus. O salmista, na verdade, se a gente olhasse só o céu atmosférico, já era uma coisa extraordinária. Porque se a quantidade de oxigênio que tem na atmosfera fosse um pouquinho menor, a gente morria. Se fosse um pouquinho maior, tudo pegava fogo. A distância da Terra em relação à Lua é algo que está milimetricamente calculado, porque se tiver um pouco mais distante, não tem vida. Gente, é tudo muito bem ajustado. Por isso, normalmente quando você faz alguma coisa muito detalhada, você usa o quê? Os dedos. Até nisso o salmista, quando eu vejo os teus céus, obra, aleluia, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Aí ele diz: o que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Ou seja, você olha o universo, essa grandeza, essa complexidade, você pega um sol tão grande e uma terra do tamanho de uma semente de pimenta diante da grandeza do sol. Aí Deus olha, o salmista diz assim: quando eu vejo toda essa grandeza, se a terra comparada ao sol é como um grão de pimenta, imagine o homem em relação à terra. A gente não é nada. A gente é poeira, insignificante. Quando o salmista pensa nisso, diz: o que é o homem para que tu te lembres dele? É mesmo assim, Deus decidiu investir na gente, fazer um negócio com a gente, salvar a gente, morar dentro da gente. Aleluia! Tem como não temer um Deus de tamanha grandeza, gente? Mas sabe o que é interessante? É que em toda essa magnitude, essa grandeza do universo, Deus deixa as obras dele falarem por ele. Porque a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Deus deixa com que a sua criação testifique por ele. Sabe por quê? Porque o próprio Deus, ele decide ocultar-se. Ele decide se esconder. Uma vez alguém disse assim, num debate, né, sobre a existência de Deus, essas coisas: não, porque Deus não se revela. Simples, porque Deus não tem interesse. Até porque se Deus quisesse demonstrar, evidências ele dá, mas se Deus quisesse se revelar para declarar para o mundo que ele existisse, não haveria necessidade da fé. E Deus estabeleceu como elemento para se relacionar com ele a fé, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. O requisito é a fé. Mas Deus decidiu se ocultar. Deus decidiu se esconder. Mas pastor, o senhor não diz que Deus tem prazer em se revelar? Deus tem prazer em se revelar, mas não é para todo mundo. Deus é um Deus que se oculta. Você vai entender isso. Na verdade, Isaías capítulo 45, versículo 15 diz isso. Isaías capítulo 45, versículo 15. Olha o que ele diz. Isaías 45 e 15. Ele diz: verdadeiramente, tu és o Deus
que te ocultas o Deus de Israel, o Salvador. Uma outra versão diz: verdadeiramente tu és o Deus que te escondes. Por que Deus se oculta, pastor? Por que Deus se esconde e deixa com que as suas obras falem por Ele? Porque para encontrar a Deus tem que ter um segredo: temor. Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14. Diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem. Mas pastor, aqui ele não está dizendo que o segredo aqui são as coisas que Deus tem para revelar. Na verdade, segredo aqui é concílio oculto. É aquilo da sua essência que Ele não revela para todo mundo, mas para quem o teme, Ele revela. Quer ver um salmo que diz que Deus se oculta, e a gente fala a Ele desde a infância? Aquele que habita aonde? No esconderijo do Altíssimo. É porque o grande problema é que a gente tem a ideia de que esconderijo é onde as pessoas vão para se livrar do perigo. Mas no caso de Deus, o esconderijo é o lugar aonde Deus se oculta. Só que esse esconderijo, ele pode ser encontrado por quem teme ao Senhor. O salmista diz que o segredo do Senhor é para os que o temem. O que é segredo? Segredo é tudo aquilo que está oculto, é tudo aquilo que ninguém tem acesso. Ora, se o próprio nome diz esconderijo, se é esconderijo, ninguém sabe onde é. Mas o salmista sabia onde é, porque ele pôde falar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, se aquele que habita por quê? Porque soube como chega lá. E só chega lá quem teme ao Senhor. Deus se oculta, mas quem teme a Ele, Ele revela os segredos. Ele diz: venha para o meu esconderijo e descanse a minha sombra, a sombra do Onipotente. O segredo, a intimidade, aleluia, as coisas ocultas de um Deus que se oculta só podem ser acessadas para quem teme a Ele, conhece a sua grandeza. Oh, glória a Deus! Ele se revela àqueles que o temem. E claro que isso traz consequências. Eu fiquei tão feliz quando nós citamos esse salmo, mas existe um segredo nele. Salmo 128 fala de tantas promessas. Olha o que ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Primeiro, comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. Temer a Deus não é apenas ser crente, porque eu já vi muito crente que quando é parado numa blitz, ele dá toco, ele dá suborno, ele paga propina para o guarda, faz isso na frente da esposa, na frente dos filhos, e depois quer que os filhos temam a Deus. Isso não é temor,
Quem teme a Deus se esforça para andar certo. Quem teme a Deus, se tiver errado, pode passar a multa, seu guarda. Eu estou errado, vamos fazer o que é certo. Isso é temor, isso é caráter, isso é transparência, isso é honestidade. Existe recompensa para quem teme a Deus. Quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, tem promessa de prosperidade no seu trabalho, na felicidade para com a sua vida pessoal, sua esposa, seus filhos. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Tem muita gente, que não conseguiu deixar um patrimônio para os filhos, mas deixou o exemplo, o legado do temor. E deixa eu te falar uma coisa, o temor a Deus, ele vai além da morte. 2 Reis capítulo 4, segundo livro dos Reis, capítulo 4, eu já estou caminhando para a conclusão. 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Dá uma pausa, deixa a Bíblia aberta aí. A gente não sabe com que idade aquele homem morreu. Quando diz uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Quem eram os filhos dos profetas? Os filhos dos profetas eram homens de Deus que se reuniam e que eram homens que profetizavam. Alguns poderiam ser sucessores de profetas, outros não necessariamente seriam sucessores no sentido de ocupar um lugar de proeminência, mas eram instrumentos de Deus, andavam com outros homens que profetizavam. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre esse homem, não diz se ele morreu já velho. Provavelmente ele morre de forma repentina. Por quê? Porque ele não deixou nenhuma herança para sua esposa e para os seus filhos. E isso aqui é algo muito preocupante, porque esse homem tinha dívidas. Esse homem, além de não conseguir deixar uma reserva, além de não conseguir deixar um patrimônio, além de não conseguir deixar um terreno, que eu me lembro quando meu pai faleceu, ele tinha deixado algumas propriedades para minha mãe, dizendo: olha, qualquer coisa, qualquer emergência, você pega, vende isso aqui e se resolve. Mas esse profeta com quem essa mulher era casada, pelos poucos detalhes que a gente tem da Escritura, a gente percebe que, além dele não ter deixado nenhuma reserva financeira, nenhum patrimônio, além disso, ele deixa dívidas. E o que acontece? Havia um princípio no Antigo Testamento que dizia o seguinte: se eu deixo, ou melhor, se eu contraio uma dívida e eu não posso pagá-la, imediatamente eu deveria me entregar para servir como escravo do meu credor, da pessoa a quem eu estivesse devendo. No meu caso, se eu tivesse uma dívida e morresse, essa dívida ficava para minha família. Se a minha família não pudesse pagar, minha família teria que servir como escrava. E é justamente por isso que essa mulher vai ao profeta Eliseu, porque ela tinha filhos. O credor veio cobrar a dívida. Pelos detalhes aqui dos acontecimentos, a gente entende que ela saiu vendendo tudo que tinha em casa e não conseguiu pagar a dívida. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque quando o profeta Eliseu diz a ela assim: declara-me o que é que tu tens em casa. Ela diz: tua serva não tem nada. Ora, numa casa, no mínimo, tinha cadeira,
ou mesa, ou utensílios domésticos, mas a mulher disse: tua serva não tem nada. Se ela não tinha nada, subentende-se que até as pequenas coisas que ela tinha dentro de casa, ela tinha dado fim, ela tinha vendido, e o pior, não conseguiu quitar aquela dívida. Chegou o credor, e ela não questiona o direito do credor, porque era algo estabelecido na lei. O credor diz assim: não consegue pagar, então vou levar teus filhos como escravos. A mulher se desespera. Ela não tinha herança, ela não tinha reserva, ela tinha dívida, e a coisa ia ficar pior, porque além da dívida, ela perdendo os filhos, o caso dela ficava mais grave ainda, porque ela, como viúva, ela tinha os filhos que poderiam sustentá-la. Mas agora, nem de condições de pagar, e nem os filhos para cuidar dela. Essa mulher estava fadada a viver como mendiga. Mas um detalhe fez toda a diferença. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Por que tu acha que isso está escrito aqui? Por que ela não disse assim: tu sabe que teu servo era profeta? Porque é possível ser profeta e não temer a Deus. Tu sabe que teu servo era uma pessoa muito boa. É possível ser boa pessoa e não temer a Deus. A única característica que ela traz, o único detalhe que ela traz é: teu servo morreu, não deixou recursos, não tenho nada, já vendi tudo que tinha, não consigo pagar a dívida, e a coisa vai ficar pior porque vão levar meus meninos. Agora, se tem um documento de herança, chama-se o temor do Senhor. Meu marido era um homem temente a Deus. Eliseu pegou essa palavra, diz assim: declara-me o que tu tens em casa. Tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Então vai nos teus vizinhos e sai pedindo vaso emprestado. Agora não pede pouco não, pede muito. Vá pedindo. Gente, a fonte do milagre dessa mulher foi o temor do marido dela. Aleluia. Eu vejo muito pai preocupado. Quem é que vai cuidar da minha empresa? Quem é que vai cuidar do meu negócio? Quem é que vai assumir? Eu vejo muito pai preocupado em deixar uma condição. Eu não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que isso é pecado, mas não adianta a gente deixar tudo para os filhos e não ensinar para eles a temer a Deus. Porque o fator que trouxe milagre para essa mulher foi o temor do falecido. Aleluia. O temor, ele continua falando até depois da morte. A gente parte, a gente vai embora dessa vida, mas alguém vai dizer: passou aqui nessa rua, morou ali naquela casa, uma mulher que temia o Senhor, uma mulher que temia a Deus. Deus falava com ela, Deus falava com ele. Passou nessa cidade um homem de Deus, uma mulher de Deus que temia ao Senhor. E às vezes a tua história, aleluia, é suficiente para trazer milagre, para realizar coisas sobrenaturais na vida de alguém que teve contato com a história de alguém que temia o Senhor. Aleluia. Eu tenho pedido a Deus que me ensine a temê-lo e a ensinar essa geração o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor da longevidade, o temor do Senhor da vida, da riqueza, da honra, da confiança, da transparência, da caráter, e acessa os tesouros escondidos de Deus que Ele só revela para quem teme a Ele. Aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe. Semana que vem a gente vai estudar sobre esse detalhe de coisas que Deus fez
ao longo da trajetória do seu povo para despertá-lo a um temor mais profundo. E aí a gente vai entender por que alguns juízos de Deus foram mais repentinos, outros esperaram um pouco mais, mas seja como for, o propósito sempre foi o mesmo: causar temor. Eu não sei aqui, não sei se os irmãos mais antigos aqui chegaram a ouvir falar. Quem conheceu muito ela foi minha sogra, irmã Ziene, porque minha sogra era da cidade de Pau d'Alho, e acho que há uns 40, tua mãe está com quantos anos, amor? 52? Há uns 40 anos atrás, havia uma irmã lá na cidade de Pau d'Alho, conhecida como Irmã Calu. Irmã Calu era uma crente de muita comunhão com Deus. Muita comunhão com Deus. E eu tive uma amiga, minha sogra conheceu ela pessoalmente, minha sogra conta que ela era uma mulher de tanta intimidade, tanto temor, de tanta comunhão com Deus, que quando ela chegava no ambiente, a presença dela trazia um peso de temor. As pessoas tinham, os irmãos tinham medo até do que iam dizer, porque ela era uma mulher de muita comunhão com Deus. Um amigo meu, esse amigo meu foi testemunha do que eu vou contar para vocês. Ele disse: André, não foi ninguém que me disse, eu estava lá, numa congregação de Pau d'Alho. Irmã Calu estava dentro da congregação, e nessa congregação tinha um irmãozinho muito escarnecedor, muito zombador, e ele do lado de fora da congregação zombando, né, do que Deus estava fazendo, da forma como os irmãos falavam línguas estranhas, da forma como os irmãos se alegravam, ele do lado de fora do templo fazendo galhofa, zombando, escarnecendo, fazendo aquela palhaçada. Deus tomou a irmã Calu dentro da congregação. Ela se levantou, saiu, foi no corredor, na lateral da congregação, pegou esse camarada pelo braço e saiu arrastando ele para dentro do templo. Quando chegou na frente do púlpito, disse assim: até hoje tu zombaste dos meus, mas hoje eu vou deixar um sinal em tu. Pegou as duas mãos do indivíduo, levantou para cima. Quando ele levantou as duas mãos dele encriquilharam e aleijaram os dedos dele. Isso foi um sinal notório em Pau d'Alho. Por falta de temor. Pastor, Deus ainda faz isso? Faz. Mas a brevidade ou o tempo de retardo para que aconteça um juízo desses tem a ver com o grau de santidade e de glória manifestada na vida da igreja. Terça-feira que vem a gente explica isso melhor. Amém? Vamos ficar de pé.